Oi pessoal, meu nome é Carolina Garcia de Matos, sou estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Pelotas e hoje no módulo 1 nós vamos falar sobre enzimas de restrições. Mas antes disso, vá lá no nosso canal no YouTube, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso canal. Então, enzimas de restrição, o que são, qual é a função e na biotecnologia, qual a sua importância, né? Enzimas de restrição são conhecidas como tesouras que cortam o DNA. Então, em termos mais específicos, as enzimas de restrição são endonucleases de restrição, que vão ter por finalidade reconhecer uma sequência de base do DNA, onde ela vai clivar esse DNA, produzindo extremidades. Então, essas enzimas elas foram descobertas a partir de bactérias que tinham resistências a infecções de vírus, os bacteriófagos, no qual essas bactérias vão produzir essas enzimas e vão seccionar o DNA viral, formando os fragmentos de DNA. As enzimas de restrição também são classificadas contra o seu tipo. Tem o tipo 1, que são enzimas que têm capacidade de corte e metilação. Então, elas têm sequência de reconhecimento específica, mas vão cortar de forma inespecífica dentro da sequência de reconhecimento. A tipo 2, que ela tem a capacidade apenas de corte. A metilação, então, ela é feita por proteínas diferentes e elas vão cortar em sequência específica de forma específica, sendo uma das enzimas mais utilizadas na biotecnologia. E a tipo 3, que são enzimas com capacidade de corte e metilação, e elas vão cortar na sequência específica de forma específica. A função dessas enzimas de restrição? Então, elas vão participar no sistema de modificação-restrição, que tem, por sua vez, proteger a célula de DNA a qualquer malefício que pode causar a célula. Então, uma bactéria só irá usar a enzima de restrição para se defender contra os vírus bacterianos chamados bacteriófagos ou fagos. Quando o fago infecta a bactéria, ele vai estar inserindo seu DNA, onde ele vai estar se replicando. Porém, a bactéria ela vai produzir as enzimas de restrições, que elas vão reconhecer umas sequências de base e vai ocorrer a clivagem do DNA viral, impedindo que eles repliquem. Então, na biotecnologia, as enzimas de restrição são usadas para cortar o DNA em fragmentos menores, a fim de estudar a diferença de comprimentos desses fragmentos entre os indivíduos ou até a clonagem de genes. Então, uma das técnicas que se utiliza as enzimas de restrição é o polimorfismo de comprimento de fragmentos de restrição. Essa técnica foi utilizada primeiramente em 1974, onde se tornou uma ferramenta eficaz em inúmeros procedimentos da biologia molecular. Então, ela tem como objetivo diferenciar os organismos a partir da análise dos padrões derivados da clivagem do DNA. A técnica se aplica, então, em mapeamentos do genoma, testes de DNA, na ciência forense, nas resoluções de crimes, e também para determinar as doenças genéticas. Para a gente conseguir entender essa técnica, a gente precisa saber o que é os marcadores moleculares. Então, os marcadores moleculares são quaisquer informações que podem caracterizar e diferenciar um indivíduo e que essas mesmas características elas possam ser reproduzidas para seus descendentes. Então, a técnica de RFLP é considerada um marcador molecular quando ela apresentar variabilidade suficiente que permita a análise individual e populacional. Feita essa técnica, quando a gente quer avaliar as variações genéticas, nós iremos extrair o DNA de cada amostra que será realizada. A partir da extração desse DNA, nós iremos adicionar as enzimas de restrição, que vão reconhecer e se ligar no sítio de restrição. Esse sítio de restrição, ele compreende na sequência de nucleotídeos. Então, as enzimas de restrição vão se ligar a esse sítio e vão ocorrer a clivagem do DNA, formando assim os fragmentos. Dessa forma, então,
vamos conseguir avaliar a variação genética através do tamanho dos fragmentos gerados a partir da clivagem do DNA. Então, a partir da obtenção dos fragmentos, nós vamos aplicar então a técnica de eletroforese em gel de agarose, que ela consiste na separação de elementos como DNA, RNA, proteínas e moléculas com base nos seus tamanhos e cargas. A eletroforese ela vai envolver a aplicação de uma corrente elétrica, que vai induzir a movimentação dos fragmentos em diferentes direções ou velocidades. Então, esse gel ele vai funcionar como uma peneira ou matriz, que vai identificar os diferentes movimentos das moléculas com diversos tamanhos. Neste caso, o DNA ele vai apresentar uma carga negativa, devido à presença do ácido fosfórico. E quando são submetidos a um ambiente onde pH é neutro, no caso o gel de agarose, esse DNA vai ser atraído para um polo positivo, no qual vai formar essas bandas específicas de cada indivíduo. Mas como analisar então o polimorfismo? Com a eletroforese em gel de agarose, os fragmentos são separados gerando diferentes bandas. E cada banda corresponde a um determinado fragmento com diferente tamanho. A partir disso, vamos poder analisar o polimorfismo entre os indivíduos, sendo possível analisar o quanto aquele indivíduo se diferencia geneticamente de outro indivíduo ou população. Sim, diferenciar indivíduos geneticamente? Simples, quando a gente suspeita da paternidade. Iremos utilizar então o RFLP como marcador molecular, onde vamos comparar o DNA do filho com o da mãe e com suspeitos a pai. Trouxe um gel de agarose já revelado, onde nós vamos ter a amostra do DNA da criança, da mãe, do possível pai 1 e do possível pai 2. As bandas que estão em preto são as que nós vamos analisar. Lembrando que a criança ela vai ter 50% do DNA da mãe e 50% do DNA do pai. Com as bandas que não são iguais à da mãe, elas devem ser obrigatoriamente iguais ao do pai. Bom, quando se tem teste de paternidade, nós temos 99,9% chance de identificar quem é o pai. Bom, supostamente, nesse teste de paternidade, a mãe diz que o pai da criança é o possível pai 2. E aí, você sabe me dizer se ele é ou não é o pai? Isso mesmo, o possível pai 2 ele não é considerado o pai da criança, porque quando a gente analisa as bandas da criança com o DNA da mãe e do possível pai 1, conseguimos ver a semelhança desse DNA. Então, o polimorfismo de comprimento de fragmentos de recistão, RFLP, é um excelente marcador molecular por ter diversidade em aplicações e ser um marcador dominante. Ou seja, ele tem capacidade de diferenciar homozigotos e heterozigotos. Neste caso, a RFLP ele pode ser utilizado como marcador que aponta relações entre cruzamentos entre casais, pode determinar relações de parentesco ou até mesmo auxiliar na genética forense e nas resoluções de crimes. Então, pessoal, sobre as enzimas de restrições era isso. Qualquer dúvida, entre em contato com nós, ou por comentários embaixo do vídeo, ou por nosso e-mail. E não se esqueça de dar like no vídeo e de compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Tchau, obrigada!